noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estado Crítico, que lhe vai fazer companhia aqui na RTV até às 11h30. Como sempre, do meu lado direito tenho Hilda Figueiredo e também Eduardo Vítor Rodrigues. Aos dois, obrigada pela presença em mais um Estado Crítico e, em especial, nesta edição, do meu lado esquerdo está Pedro Sampaio e também João Ribeirinho Soares. Aos dois também, obrigada pela presença neste debate. O nosso primeiro tema leva-nos até à educação. Hoje mesmo, o reitor da Universidade do Porto disse que mais de metade dos cortes nas universidades estão encapotados, ou seja, em entrevista, Marcos Santos fala que do corte aparente de 3%, contas feitas, este corte ascende aos 9% do orçamento das universidades. Hilda, a sustentabilidade do ensino está gravemente comprometida, como avisou esta semana o Conselho de Reitores. Claro que está. E está no ensino superior, o que é muito grave, porque se trata de um ensino que forma os nossos jovens, seja para o próprio sistema, seja para a necessidade de quadros que a nossa economia tem, que os nossos serviços precisam, que o país anseia para ter um futuro de desenvolvimento, de progresso, de inovação. Ora, isto está posto em causa com estes cortes, em alguns casos cortes cegos em diferentes áreas que cobrem a generalidade da educação, mas que têm repercussões muito graves também no ensino superior, porque não permitem sequer um funcionamento normal. Há universidades já a dizerem, e faculdades que vão encerrar nas férias, que vão encerrar aos fins de semana, que não podem manter cursos a funcionar à noite, que não têm condições para assegurar também os serviços sociais. Quando as nossas famílias estão a sofrer um ataque tão sério e os nossos alunos a não ter condições para se manter nas universidades, correm-se riscos muito sérios de ficarmos com o ensino superior reduzido a uma pequena elite, a exemplos do que já se passou no nosso país há 50 ou 60 anos. Isto não pode ser. Isto tem que levar, é um retrocesso de dezenas de anos. Mas o processo é idêntico no ensino secundário e no ensino básico. Também aí nós vemos escolas a dizerem-nos que já acabaram, por exemplo, de consumir o orçamento que estava previsto para a energia ou para outras áreas, mesmo no apoio social, com crianças. E eu estou a falar até de uma escola onde eu própria estou, onde há dias chegava lá e um funcionário me disse, estava ali um miúdo muito encostado a uma parede, muito triste. E eu perguntei-lhe o que é que ele tinha. Isto é no centro aqui do Grande Porto, em Vila Nova de Gaia. E ele disse-lhe, tenho fome. E o funcionário tirou uma moeda do seu bolso, deu, e daí a bocado viu o miúdo tomar um copo de leite e um pão com manteiga no bar, no refeitório da escola. Há muitas escolas, aliás, que estão a abrir com um pequeno almoço para as crianças. Bom, quando têm dinheiro para isso. Porque hoje muitas escolas já não têm condições sequer para pagar aos funcionários e, portanto, algumas escolas novas, o caso da minha em concreto, que teve obras de ampliação e tem menos funcionários e, portanto, é impossível sequer assegurar as condições normais de funcionamento em termos de apoio completo a todos. Mas apesar de ser feito um esforço imenso da parte do corpo docente, da parte dos funcionários, da parte de toda a gente que trabalha na escola. A verdade é que os problemas estão-se a acumular, a situação social está-se a agravar e as nossas escolas estão a sofrer as consequências de tudo isto, sem termos respostas para lhe dar, porque quem está nas escolas sente estes problemas diariamente. Nós sentimos e não temos resposta para eles. E quando olhamos para o orçamento, menos 1.125 milhões de euros para o próximo ano, com um orçamento que era, no caso da educação, de cerca de 4,6% do PIB e já era dos mais baixos da União Europeia. Se mantiver o que está no orçamento, mal chega a 4%
do PIB e fica o pior de toda a zona euro. E da própria União Europeia, o que nos coloca numa situação de retrocesso de dezenas de anos. É um alerta que aqui fica, é necessário impedir que isto aconteça. Pedro Sampaio, o Ministro da Educação, Nuno Crato, já assegurou que vai resolver tudo em diálogo com os reitores das universidades e também dos politécnicos. Mas será possível minorar esta situação, atenuar os cortes de alguma forma? É sempre possível. E nós temos ouvido dizer, e não apenas o partido que está no governo, o PST, que há sempre alternativas. E eu acho que o fundamental, numa época de crise que nós estamos a viver, há um aspecto essencial que é a concertação. Claro que nós estamos num momento de crise muito grave, a concertação torna-se mais difícil, como é evidente, mas a escolha, para mim, do professor Nuno Crato para Ministro da Educação não é uma escolha inocente. É um académico, é um professor universitário, tem uma linguagem que os professores universitários entendem. Agora, o que eu acho é que ele próprio também foi surpreendido, de alguma forma, com o estado do país no momento em que entra no governo. Tudo isto são dificuldades. E com mesmo estas contas, ou seja, o corte à partida era de 3%, depois contas feitas até por todos os reitores dão conta de cortes bastante acima, para mais do dobro. Sim. Portanto, é aquilo que todos nós estamos a sentir na sociedade. São algumas surpresas desagradáveis que estamos a ter, as universidades e o setor da educação, como a saúde, como a justiça, mas sobretudo estes setores de educação e saúde não fogem à regra. E, portanto, é aí que os cortes e as dificuldades serão mais visíveis. No entanto, nós também, é preciso ver isto, somos dos países que gasta mais em educação em relação a outros países da Europa. Portanto, isto também é uma realidade. Mas a outra realidade, nós estamos a falar da ponta do iceberg. E durante anos, muitas universidades, públicas e privadas, gastaram muito acima das suas possibilidades. Estouraram verdadeiramente os orçamentos, não em investimento, mas em atividades e em acontecimentos e em outros proveitos que não tinham muito a ver com o investimento universitário, com o melhoramento do ensino, com o melhoramento das instalações. E, portanto, isto é um problema que, sim senhor, chegamos agora, é a nossa geração que está a pagar isso. Será, porventura, as gerações seguintes às nossas que ainda vão ter, com certeza, mais probabilidades, porque alguém diz, e bem, pela primeira vez na história, a nossa geração, os que estamos cá, neste mundo, agora, pelo menos em Portugal, vamos deixar um mundo pior à geração que nos vai suceder. Isso é que é altamente preocupante, mas nós não podemos ter uma visão de acordarmos hoje assim. Não. Isto, a doutora Hilda Figueiredo diz, e tem razão, são décadas de retrocesso, porque há décadas de despesismo. E o ensino superior, público e privado, foi também um exemplo, em alguns casos, um mau exemplo de despesismo público. E, portanto, hoje, tal como em outros setores, as coisas estão a cair em cima. Eu não considero que o ensino hoje esteja, por exemplo, pior do que há 2 ou 3 anos atrás. Continua a haver investigação. Os centros de investigação em Portugal continuam a ser de excelência, muitos deles referências no estrangeiro. E há outra coisa que todos nós temos de perceber para sempre, é que não é despejando dinheiro em cima dos ministérios, em cima das áreas da sociedade, que os problemas se resolvem. Os problemas resolvem-se, acima de tudo, com grandes rupturas, com grandes dificuldades, que é aquilo que nós estamos a sentir, mas também com muita coragem. Nem tudo é bem feito. No momento em que é obrigatório fazer rupturas, nem tudo é bem feito. Mas é sempre melhor fazer as rupturas com alguma dor, com algum sofrimento, porque também, como dizia alguém, austeridade, dificuldades sem dor é ficção científica, e, portanto, isso não existe, e, portanto, é aquilo que nós estamos, neste momento, a passar. E o setor da educação não foge à regra. O Eduardo Vítor Rodrigues trabalha na Universidade do Porto, e eu gostaria de lhe perguntar assim, em particular, onde é que as universidades podem poupar, onde é que se pode cortar também dentro das próprias universidades?
Antes de mais, uma boa noite a todos. Pois eu gostava de começar provavelmente por esse domínio que agora tanto se fala da racionalização e dos cortes. Se há área na sociedade que nos últimos 6 ou 7 anos fez um esforço, ainda não se falava de austeridade, e fez um esforço de controle de custos, de redução de professores, de redução de funcionários, foi exatamente o ensino superior. E quem está na Universidade do Porto sabe bem disso, porque são múltiplos as faculdades, penso que nenhuma escapará, onde houve um controlo muito sério desse domínio, não apenas ligado à docência, mas também ao pessoal auxiliar, ao pessoal não docente, e houve, portanto, uma lógica de, como lhe chamam agora, de racionalização muito forte. Por isso não me parece, e aliás todos os relatórios mostram, que se há domínio onde a boa gestão tem imperado, tem sido o ensino superior em geral. Bom, e aqui não posso estar a dizer, e a Universidade de Porto em particular, estou a falar em causa própria, mas eu penso que é óbvio para toda a gente que é de absoluta justiça sublinhar o esforço da Universidade do Porto nos últimos anos, e foi graças a esse esforço e essa inquietação com a racionalização que a Universidade do Porto aderiu a um processo que foi um processo altamente questionado e polémico de criação da fundação, no fundo, de passagem à condição de fundação. E esse é o primeiro problema, ou seja, eu acho que mais do que os cortes, não são cortes de 3%, há corte direto de 3% ao financiamento direto à universidade, e depois há um conjunto de impactos orçamentais que o Governo conhece. Que vão dar um corte de 9%. Que o Governo conhece e que tem que ver com o aumento exponencial das contribuições que a própria Universidade do Porto, todas, aliás, vão ter que fazer do seu pessoal para a Caixa Geral de Aposentações, para a Segurança Social, enfim. Este esforço o Governo reconhece, mas não reconhece, porque não quer dar o braço a torcer e não assume isto com seriedade absoluta, porque se assumisse isto com seriedade absoluta, tinha que olhar para a Universidade com outra inquietação que não olha. Até porque se sabe que a investigação está a ser profundamente afetada. Porque toda a gente sabe como a Fundação para a Ciência e Tecnologia está com dificuldades de cumprimento de prazos nos seus pagamentos, e têm sido as faculdades e as universidades a adiantar muito do financiamento que permite pagar a bolseiros e que permite fazer algumas despesas no âmbito dos projetos, sendo ressarcidas meses mais tarde. E nós sabemos que a primeira reação que ocorreu em muitas universidades, em muitas faculdades, foi pura e simplesmente dizer: nós não teremos liquidez para adiantar o dinheiro que a FCT não paga. E, portanto, os projetos de investigação estão profundamente postos em causa. Por isso há aqui um defraudar de expectativas. Passaram a Fundação à Universidade do Porto dizendo que ganharia autonomia para a gestão, a seguir fazem a amputação de verbas, e o que mais custa é que, além do esforço de racionalização que toda a gente sabe que nos últimos anos tem sido feito, além disso, se há domínio onde as universidades em Portugal, e falo sobretudo das públicas, se há domínio das universidades em Portugal têm feito um esforço brutal, é no domínio das receitas próprias. E a Universidade do Porto, em particular, tem mostrado, aliás, o último relatório mostrava isso muito bem, o último relatório de contas mostrava isso muito bem, como é possível mobilizar num tempo muito difícil e de desânimo. Mas esse será o futuro das academias? Eu espero que não, porque o problema das receitas próprias é interessante até um determinado limite, mas não pode deixar de nos inquietar, porque as receitas próprias fazem derivar algum do trabalho da universidade, que é o seu trabalho central, para um conjunto de ações periféricas que são interessantes para a receita própria, mas que não podem ultrapassar determinados limites sob pena de porem em causa a questão central do ensino universitário, que é o ensino e a própria investigação. E depois o problema das receitas próprias centra-se também na compensação de financiamento ou de ausência de financiamento do Estado, que é sempre feita pelo lado dos estudantes, pelo lado das propinas. Eu sou do tempo em que participava na Associação de Estudantes da Faculdade de Letras, quando o engenheiro Couto dos Santos implementou o pagamento das propinas em Portugal. E tenho bem noção
daquilo que na altura foi dito. As propinas em Portugal surgem como uma forma de contribuição para reforçar a ação social escolar. Eu penso que hoje toda a gente já percebeu que as propinas em Portugal estão a pagar os salários aos professores. Em muitas a manter a universidade, em funcionamento. E esse é o perigo. E sabe, eu acho que aqui nós temos de ter alguma cautela, porque nós não estamos a inventar a pólvora. Isto já aconteceu, tem lastro histórico noutros sítios. E em particular nos Estados Unidos isto foi uma vivência que aconteceu com 15 anos de antecedência relativamente ao caso português. E todos nós sabemos o que significou o desinvestimento nacional e federal dos Estados Unidos no ensino superior. Foi um aumento brutal das propinas para os estudantes. Em Inglaterra aconteceu o mesmo. Nos últimos 2 anos duplicou o esforço dos estudantes para pagar propinas. Bem, mas aí temos já estudantes que não conseguem ingressar no ensino superior por causa da propina. As situações podem agravar-se ainda mais para o próximo ano, é isso que está a querer dizer? Completamente. E vai ver que não vai faltar muito tempo para começarmos a generalizar aquele discurso que, do meu ponto de vista, é preocupante e assustador, que é o discurso de, bom, já que não pode pagar as propinas, ou já que não tem condições de acesso, endivide-se. Avance para um financiamento que lhe permita pagar as propinas, que é o que acontece em Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e acontece aqui de forma ainda lacunar, ainda, apesar de tudo num domínio ainda muito residual. Mas se nós evoluirmos para aí, vamos ter os problemas que têm hoje os jovens nos Estados Unidos, que saem da universidade com uma carga de endividamento brutal às costas, que objetivamente hipotecam a sua já difícil entrada no mercado de trabalho, e há estudos, não é opiniões, há estudos que provam, que mostram como esta questão muito concreta tem permitido fazer uma redução salarial na entrada no mercado de trabalho dos jovens, porque acabam por não poder, entre aspas, negociar com o mercado de trabalho a sua relação salarial, porque têm que se sujeitar à primeira coisa que aparece, sob pena de não terem capacidade para cumprir o pagamento do financiamento bancário que lhe foi feito para a presença no ensino superior. João, correm o risco de nem sequer terem, desculpe só, o financiamento bancário sequer. E, portanto, pura e simplesmente estão a abandonar as universidades, porque as famílias não têm condições, sim. Ficam no desemprego e eles não têm apoio nenhum. Sim. E estão a abandonar todos os meses, centenas, milhares no país, a abandonar o sistema. O ensino superior. João, o Eduardo falou na investigação. De resto, este é um assunto também muito, muito falado por vários reitores das universidades públicas. É sinal de que aqui deve haver, pelo menos naquilo que diz respeito à investigação, um entrosamento maior entre as empresas, ou seja, um patrocínio das empresas junto das investigações universitárias. Obviamente, isso estou plenamente de acordo e obviamente que esse deve ser o caminho para as universidades garantirem a sua sustentabilidade, porque as universidades fornecem profissionais ao mercado de trabalho, profissionais altamente qualificados, e obviamente que os vão fornecer a empresas do setor privado na sua maioria. E, portanto, se houver um financiamento por parte do setor privado às universidades, isso obviamente vai garantir a sustentabilidade, uma melhor sustentabilidade do ensino superior. Mas não só, também é muito importante que mesmo o ensino superior funcione muito mais em rede do que o que está a funcionar atualmente. E quando eu digo em rede, digo, por exemplo, ponto número 1, haver uma publicitação, um ranking das saídas profissionais de cada curso. Isso é fundamental. Todos os anos continuam a abrir portanto, dezenas de milhares de vagas para cursos que não têm saída no mercado de trabalho. Leia-se, por exemplo, a questão dos professores do ensino básico e secundário. Continuam a ser formados milhares de professores todos os anos. Existem cursos que não são reconhecidos, por exemplo, dizer. Continuam a ser formados professores todos os anos que vão para o desemprego. Queixam-se, ainda há pouco tempo tivemos as notícias dos 30 mil professores que não tiveram colocação, mas todos os anos continuam a sair mais professores para o mercado de trabalho. Ora bem, nós temos aqui mas aí não é só por isso. Pois eu também não a interrompi, portanto, deixe-me só acabar o raciocínio, que senão depois perco-me. Portanto, esses mesmos professores que saem para o desemprego, nós estamos perante aqui uma situação das duas uma. Ou é benéfico para o governo,
e para o país, que obviamente nós não acreditamos que vamos continuar a formar professores e outros profissionais para irem para o desemprego, não é esse o objetivo do governo, nem de qualquer governo, ou então estamos perante, que é o que eu considero, estamos perante uma desonestidade perante os estudantes e as famílias que investem nessa mesma educação. Portanto, eu acho que devia haver uma publicitação de rankings de saídas profissionais, ponto número 1. Para que as pessoas ponderem à partida aquela que será a sua empregabilidade. Exatamente. Ponto número 2. A questão da rede, como eu falei, da rede de ensino superior, é também muito importante que funcione em rede neste sentido. Nós temos espalhados pelo país inteiro todos os tipos de cursos, de norte a sul, tirando a medicina, que é mais que há no Porto. Agora hoje soube-se que em Aveiro iria fechar, Coimbra, na Universidade da Beira Anterior e Lisboa, tirando os outros, tirando medicina, tudo o resto está espalhado pelo país. Ora bem, isto também causa pressiona em alta a estrutura de custos de todas as universidades, porque estão a oferecer um portfólio muito grande de produtos, não é, de cursos, que se estivessem racionalizados em X universidades, isso iria ter muito mais sentido. Se nós olharmos para os casos no estrangeiro, é o que acontece. Não temos um país da nossa dimensão, Portugal, em que tem cursos de tudo e mais alguma coisa espalhados na cidade do Porto, em Aveiro, e estamos a falar de cidades às vezes que distam 50 km uma da outra, atenção. E, portanto, a rede tem que funcionar como um todo e tem que se criar sinergias como um todo. Depois, e eu tenho que o dizer, portanto, nós estamos aqui a falar na quebra de receitas para as universidades e para o ensino superior, e eu também não sei do que é que nós estamos à espera neste momento. Porque, para já, temos a questão do Ministério da Dívida, que temos que pagar. Existe um Ministério da Dívida. A dívida pública, os juros que nós temos que pagar todos os anos, equivalem à despesa de um grande ministério, como o da Educação, por exemplo. Mas portanto, esse Ministério vai implicar que o país comece a recuar no desenvolvimento, João? Não, o Ministério não implica isso, mas o Ministério da Dívida implica que se tem que pagar a dívida. E se paga a dívida de duas formas, é preciso angariar receita. Como é que nós angariamos essa mesma receita? Ou aumentamos impostos, ou cortamos na despesa. Toda a gente, quando se aumenta impostos, temos o país parado que se está a aumentar impostos. Então toda a gente diz, por favor, por amor de Deus, se corte na despesa. E o que é que isto não é, se não estar a cortar na despesa? Todos sabemos que a despesa do Estado, a grande fatia da despesa do Estado, está dividida em salários, ponto número 1, ponto número 2, prestações sociais e ponto número 3, juros da dívida pública. Ora bem, e salários há na educação, na saúde, na justiça, e são aquelas supostas áreas que não se pode cortar na despesa. Mas isto aqui é um corte na despesa. Paralelamente, se as pessoas quisessem que neste momento tivéssemos a aumentar verbas para o ensino superior, teríamos que estar, para fazer face às nossas obrigações que cumprimos e que assinamos com a Troika, teríamos que estar neste momento a aumentar mais impostos para canalizar mais verbas para o ensino superior. E com isto chega à conclusão que, portanto, o ministro Vítor Gaspar, agora na apresentação do orçamento, veio falar que em Portugal existia mais um enorme desvio. Costuma ser agora muito o ministro do desvio, voltou a falar num desvio, e eu não diria só que era em Portugal, digo mais que é na Europa inteira. A Europa, nota-se na Europa um enorme desvio entre o que as pessoas estão à espera que o Estado ofereça e os impostos que estão dispostos a pagar por esses mesmos serviços. E com isso chega à questão das propinas. Mas não acha que isso é porque as pessoas se lembram que há uns anos atrás não era como está a ser agora? Com isto chega à questão das propinas. E qual é que é a questão das propinas que eu queria falar, exatamente? Nós vamos a ver, também se diz, as propinas agora servem para pagar salários. Para pagar salários das universidades, dos professores. Eu não sei para que é que servem as propinas. Não sei mesmo. Sei, porque eu não sou profissional do setor e, portanto, não fui analisar os relatórios e contas das diferentes universidades para saber onde é que está a ser utilizado o dinheiro das propinas. Mas sei que as propinas em Portugal, um ano de propinas em Portugal, equivale a... Exatamente. Desculpe, um ano de propinas em Portugal equivale a um mês de um curso lá fora equivalente. E, portanto, nós estamos a pagar tudo o resto, porque, assim, sabemos que o custo de salários é mais baixo em Portugal, não é? É normal, um profissional qualificado ganha menos em Portugal do que noutro sítio. Não.
Eu vou dizer, eu não estou aqui a ter uma explanação intelectualmente desonesta. Portanto, é certo que os salários são muito mais altos lá fora, um professor universitário ganha muito mais lá fora, mas, em geral, tudo o resto de serviços que estão associados têm um custo, devem ter um custo mais baixo em Portugal, mas não se compreende esta diferença entre o que é que custa uma propina cá e uma propina lá fora. Compreendo. E eu não consigo compreender, a não ser que o professor ganhe 10 vezes mais. Será, se me será que o rácio é também... Não aí pode vamos, ser. se calhar, ao ordenado mínimo nacional. Não pode ser porque a energia não é 10 vezes mais cara lá fora, os combustíveis não são 10 vezes mais caros lá fora, os consumíveis não são 10 vezes mais caros lá fora. Em 2 minutos eu posso ajudar a explicar, se quiser. Só fazer aqui uma... Remate, Pedro, porque eu quero passar para aqui, para este uma lado. questão que para mim é importante. A região norte é a região mais empobrecida do país. Mas, curiosamente, é a região que tem excelentes quadros, tem excelentes empresas, tem a Universidade do Porto, que é uma universidade de excelência, tem criadores, tem clusters, tem turistas. Agora, o grande problema da região norte é uma questão muito simples e que hoje cada vez mais se nota. É que não há produtividade, não cria riqueza. Onde é que eu quero chegar com isto? Exatamente àquilo que dizia. Nós estamos a analisar superficialmente a ponta do iceberg. E, analisando a ponta do iceberg, fica, como é evidente, uma massa por ver. Essa massa é o papel que a Universidade Portuguesa, e eu nisso concordo perfeitamente com o professor Eduardo Rodrigues, porque a Universidade do Porto tem feito, continua a fazer, eu não diria que são nos últimos 6, 7, 8 anos, eu acho que é há menos tempo do que isso, é que a Universidade, pelo menos algumas unidades da Universidade do Porto, se consciencializaram que a Universidade do Porto, por acaso, já tem um caminho bem longo. Agora, o problema da Universidade em Portugal... Olha, há um livro muito interessante do professor António Câmara, e passa a publicidade, chamado Voando com os Pés na Terra. E ele explica isto de uma forma magistral que eu estou aqui a tentar dizer. Ou seja, a universidade, o ensino universitário, não forma empreendedores. Não formando empreendedores, não forma pessoas que criam emprego. Não formando pessoas que criam emprego, não incentiva a criação de riqueza. E isto é um círculo vicioso. Nós continuamos, na maior parte das universidades, a ter o ensino do papel e da sebenta. A investigação que o professor Eduardo Rodrigues falou... Por exemplo, a do Porto, à semelhança de outras, tem a incubadora de empresas.